que é essa lei de liberdade? O que é esse tema que a doutrina traz para nós? Hoje, principalmente, se fala muito, se defende muito a liberdade, né? E as pessoas acabam confundindo um pouquinho essa ideia de liberdade, que acabam esquecendo que a sua liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro. A minha liberdade, a liberdade das pessoas, a liberdade dos seres, do espírito, ela não é irrestrita, ela não é ilimitada. Hoje se fala muito de liberdade, se busca muito essa liberdade, né? Liberdade entre classes, a liberdade entre sexos, a liberdade entre raças, a liberdade entre gêneros, a liberdade entre escolhas políticas, a liberdade entre escolhas religiosas, a liberdade, enfim, o tema que a gente quiser escolher. E nesse sentido acaba sendo muito polêmico, né? Porque o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Como é que a nossa doutrina nos orienta em relação a essa suposta liberdade que nós tanto buscamos, nós tanto lutamos por ela, e como é que a gente deve se posicionar em relação a isso, né? Pelo menos como que a doutrina ensina isso para a gente. A doutrina diz para nós assim, dentro dessa lei de liberdade: a liberdade no relacionamento humano é sempre relativa, porque desde que juntos estejam duas pessoas, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de uma liberdade absoluta. Isso está na questão 826 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ninguém tem a liberdade absoluta a partir do momento que convive com outras pessoas. E nós convivemos com outras pessoas o tempo todo. O tempo todo. A gente tem talvez um pouco mais de liberdade irrestrita e absoluta quando a gente está sozinho, consigo mesmo, né? No momento íntimo, lá dentro de casa, quieto. Porque a partir do momento que você está convivendo com o outro, ou às vezes até dentro de casa, você tem opiniões contrárias, você tem pontos de vista contrários, você tem uma diversidade muito grande de escolhas, de opiniões, de formação das pessoas, de história das pessoas. As pessoas são diferentes. E a doutrina vem dizer para nós que a gente precisa disso. Imagina se nós fôssemos todos idênticos. Idênticos. Na forma física, nos sentimentos, nos pensamentos, nas vontades, nos anseios, nas defesas que nós fazemos das nossas coisas. Se nós fôssemos todos iguais, o que a gente aprenderia? O que eu aprenderia convivendo só comigo mesmo? Porque eu teria um monte de eu teria um monte de pessoas idênticas a mim, que teriam as mesmas vontades, gostariam das mesmas cores. Nós aprenderíamos muito menos, ou pouco aprenderíamos. Nós necessitamos, enquanto espíritos, de ser provocado. Nós precisamos, como alguém que busca a sua evolução, a sua transformação, de ser provocado, de se relacionar com pessoas que têm opiniões contrárias, de se relacionar com pessoas que têm vontades diferentes da minha, que vão muitas vezes ser contra alguma coisa que eu estou fazendo, e que eu juro por Deus que eu acho que eu estou certo naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho plena convicção de que a minha escolha é a melhor. Sim, é a melhor para mim, porque eu tenho a minha história, eu tenho as minhas existências, eu tenho a minha formação dessa vida, eu tenho o meu contexto social e familiar em que eu nasci, que fui criado, eu tenho a minha condição financeira,
de raça, de credo, de um monte de coisa que influencia na minha consciência íntima, no meu eu, no meu espírito, no meu ser. Portanto, a minha história e as minhas convicções são muito diferentes da de todos vocês, de todas as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu convivo, seja no trabalho, seja no estudo, seja na rua, seja no mercado e seja dentro do lar, seja dentro de casa também. Por que 3 filhos de um mesmo relacionamento não têm o mesmo comportamento, a mesma índole, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, a mesma obediência, o mesmo tudo? E eu sei do que eu estou falando porque eu tenho 3. Eles são completamente diferentes um do outro. Por que eles são diferentes um do outro? Porque eles trazem consigo a sua história. E a sua história não começou no dia que eu recebi eles no meu braço, no dia que a minha esposa recebeu eles no ventre. A história deles não começou nesse dia. A história deles vem de muito tempo atrás. A história deles é muito longa e vem transformando, fazendo essa formação dessa consciência, desse espírito, dessa personalidade. Por isso é tão diferente. Por isso, apesar, antigamente se dizia assim, mas eu eduquei os 3 igual e saiu diferente. Hoje a gente já sabe que não pode educar igual, porque são espíritos diferentes, que precisam de atenção diferente, que precisam de educação diferente, de orientação diferente. A gente já sabe disso. Na grande maioria das vezes a gente continua fazendo igual, porque a gente não sabe fazer diferente. Mas vai dar um resultado muito diverso, porque lá dentro tem as características deles, tem todas as coisas que eles trazem, as tendências de outras épocas que eles viveram, de outras situações que eles viveram. Está tudo ali presente. Então o pensamento é diferente. Somos seres diferentes uns dos outros. E aí nós passamos a ter um problema com isso. Porque nós, dentro da nossa pequenez, dentro do nosso tamanhozinho, nós estamos no princípio da evolução do nosso espírito. Nós estamos lá no comecinho, nos primeiros degraus, ok? No pré da escola espiritual. Assim diz a espiritualidade. Nós estamos bem no princípio, tá? Da nossa evolução espiritual. Só que a gente tem uma convicção, uma força, uma persistência muito grande em defender o nosso ponto de vista, como se nós fôssemos as pessoas que têm plena certeza de que a nossa escolha é a melhor, nós estamos certos, que nós sabemos escolher, que nós somos a inteligência. Nós sobrepomos a nossa opinião sobre o outro, achando que eu sei interpretar melhor. Coitado ou coitada, ela não sabe, ela não está entendendo. Deixa eu tentar explicar para ela, deixa eu tentar explicar para ele. A gente se posiciona assim. Quando eu faço isso? Quando que eu faço isso no meu dia a dia? O tempo todo. Absolutamente o tempo todo, todo dia. Eu faço isso. Toda vez que eu sento com uma pessoa, que eu vou conversar com uma pessoa e que eu vou tentar convencer a pessoa da minha opinião, eu estou ignorando a liberdade dela de ser e pensar o que ela quiser. A verdade dela, a história dela, a liberdade dela não tem nada a ver com a minha. Quando eu julgo que o outro está fazendo uma escolha errada e que a minha escolha seria a certa, eu estou errando. Quantas vezes eu faço isso no meu dia? Vocês eu não sei, eu faço pra caramba. O tempo todo. A gente está olhando isso e está julgando, e está avaliando, e está criticando, e não respeitando essa lei de liberdade que nós temos. Mas o Evangelho vem dizer para nós
a doutrina vem dizer para nós que essa compreensão dessa liberdade, ela nos faz perceber que toda essa divergência, toda essa diferença, ela é necessária. Porque convivendo com opiniões diferentes, talvez eu não admita para o outro que eu tinha uma opinião e ele ou ela tinha outra opinião. E que na verdade eu estava errado. Que na verdade a outra pessoa estava certa. Isso a gente jamais vai fazer, vai admitir isso. Mas no nosso íntimo, isso é uma avaliação de foro íntimo, no nosso íntimo, quando eu olhar e eu puder, se eu não estiver cego pela minha visão, né? Se eu não estiver tão convicto de que eu sou a pessoa mais certa do mundo, eu vou olhar, eu vou observar e vou falar: nossa, eu estava errado e ele estava certo. E eu estava errado e ela estava certa. E eu vou aprender com isso. Por isso eu preciso da diferença. Por isso eu preciso de uma opinião contrária a minha. Para que eu, dentro do meu íntimo, possa fazer essa avaliação. A minha liberdade, ela, supostamente, ela é irrestrita no meu pensamento. A doutrina vem explicar isso para nós. Porque no meu pensamento eu posso pensar o que eu quiser, certo? Sim ou não? Sim. Posso pensar o que eu quiser. E a doutrina vem explicar para nós: devagar com andor. Não é bem assim. Muitas das coisas que nós vemos no Evangelho do Cristo, e quando ele fala do pecado por pensamento, quando ele explica para nós que muitas vezes eu não exteriorizo aquilo que eu estou pensando. Eu sempre gosto de brincar com o trânsito, né? A gente está no trânsito, a pessoa passa, dá um xingão, quase sai para fora da janela, brigando com a gente, e a gente fica lá, super comportado, vidro fechado, de verdade, estou falando de verdade, a gente fica mesmo, né? Com até aquele pensamentozinho assim de superioridade, fala assim: nossa, olha que desequilibrado, né? Se achando melhor do que a pessoa que xingou, e pensando no íntimo: eu não vou revidar, mas se eu pudesse eu matava ele. Matou igual. O sentimento, o que acontece quando eu sinto, quando eu penso? A partir do momento que eu mentalizo alguma coisa, eu começo a vibrar naquela sintonia, e eu vou expandir essa vibração, eu vou expandir essa energia. Se eu estou pensando coisas boas, que ótimo. Mas se eu estou pensando coisas ruins, eu vou expandir uma energia ruim, que ela vai no primeiro momento se abrir, e depois ela vai fazer o quê? Voltar para mim. Nós somos constantemente, o tempo todo, a vida inteira, nós somos um imã ligado 24 horas por dia. Nós temos a condição de escolher o que nós queremos atrair para nós. Mas depois que eu liguei o botãozinho da vibração e começou a vibrar naquela sintonia, comecei a pensar coisas ruins. Então eu tenho uma super liberdade de pensamento. Posso pensar? Posso, mas tem consequência. Comecei a pensar um monte de coisa ruim, coisas negativas. O que vai acontecer? Energia negativa, energia negativa. No momento que ela volta, o que ela faz? Ela traz todo mundo que sintoniza com essa mesma energia para perto de mim. Por isso o vigiai e orai. A gente sabe orar, a gente sabe pedir para Deus dar um jeito, né? E levar embora as más companhias espirituais que estão comigo. Só que eu esqueço que na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, eu sou o responsável por essas companhias que estão comigo. Porque quem é o ídolo? Sou eu. Sou eu que estou atraindo essa energia para perto de mim, de acordo com a minha invigilância, os meus pensamentos, os meus sentimentos.
às vezes, das minhas atitudes. As atitudes hoje são mais controladas. Natural, a gente está evoluindo, o comportamento social tem que melhorar, ainda mais que esse monte de rede social que tem, câmera para tudo quanto é lado, né? A gente corre o risco de fazer uma coisa errada que a gente nem sabia que era errado e que alguém filmou a gente fazendo. Então, a gente acaba se comportando por conta disso tudo. O meu comportamento exterior muitas vezes não reflete o meu comportamento íntimo, porque aqui dentro eu posso tudo. Aqui dentro ninguém sabe o que está acontecendo. Na minha cabeça, no meu pensamento, no meu sentimento, lá eu envio todas as coisas que eu posso. Se todo mundo pudesse ouvir, enxergar, plasmar o pensamento do outro, meu Deus, isso vai acontecer. Quando nós estivermos numa condição de espírito evoluído, em condições de espíritos superiores, eles não precisam nem se comunicar. Por quê? Porque um ouve o pensamento do outro. Já pensou? Que trombada, que briga, que confusão. Ia ser um pernas para que te quero, né? Todo mundo correndo. Ou correndo de alguém ou correndo para pegar alguém. Então, que liberdade de pensamento que é essa? Total. Mas ela tem consequências mesmo assim. Não posso pensar que eu estou isento dos meus pensamentos, dessa minha liberdade que eu tenho. A lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer a relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. A liberdade de pensar, ela é plena no ser humano, mas tem suas consequências. Voando nas asas do pensamento, a mente espiritual reflete as próprias ideias e as ideias das mentes com as quais se afiniza, nos processos naturais de sintonia. A partir do momento que eu vibro, que eu penso, eu vou sintonizar e vou atrair essas companhias que se afinizam com aquele mesmo pensamento que eu estou tendo, né? A consciência, nesse contexto, representa, como nos esclarece nos espíritos da codificação, um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ela é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Ou seja, nessa minha experiência com esses pensamentos diversos, com toda esse monte de oportunidade de aprendizado que a gente tem durante a nossa vida, se a gente estiver atento e prestando atenção, a gente aprende muito, aprende com as nossas falhas e aprende com os outros. Isso tudo vai lapidando o nosso ser, isso tudo vai transformando o nosso íntimo. E esse íntimo, essa consciência, ela é indestrutível, ela não se acaba, é o nosso espírito que permanece imortal. Tudo que a gente vivencia aqui de experiência está guardado dentro dessa nossa consciência, dentro desse nosso íntimo. Então a gente vai passar por experiências diferentes. Eu estava dando um exemplo de alguém que possa ser, por exemplo, muito inteligente, que teve um aprendizado grande e que de repente numa existência venha com uma condição de humildade muito grande. Por inúmeras possibilidades, mas uma delas pode ser que essa inteligência numa existência passada tenha feito mal para aquela pessoa. Essa liberdade de pensar numa existência passada pode ter tornado essa pessoa arrogante, prepotente, ter influenciado pessoas para uma coisa que não é boa. E aí nessa existência ele vem numa condição mais humilde. O fato dele vir numa condição mais humilde, com menos possibilidades, tira dele aquela inteligência que ele conquistou? Não tira. Aquela inteligência, ela está ali. Ela está presente nele, porque ela acompanha ele em todas as existências. Então, se a gente se educar, se a gente se desenvolver moralmente, se a gente se desenvolver intelectualmente,
Essa é a única coisa que a gente não perde. Essa é a única coisa que é eterna, que vai acompanhar com a gente para sempre. E ao invés de eu ficar gastando a minha energia tentando invadir a sua liberdade, o seu espaço de pensar e ser quem você é, eu deveria estar preocupado mais comigo mesmo.